tudo bem? Bem-vindo à aula sobre empreitada. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes desse contrato. Empreitada é o contrato pelo qual um dos contratantes se obriga, sem subordinação ou dependência e sem qualquer vínculo empregatício, a entregar ao outro o resultado de sua atividade, pessoalmente ou por interposta pessoa, com material próprio ou não, mediante remuneração determinada ou proporcional ao trabalho executado. Aquele que contrata a obra com o outro se denomina empreitante. Já quem põe à disposição sua atividade é chamado de empreiteiro. Os elementos essenciais à empreitada são, como na prestação de serviço, o tempo, o objeto e o consenso. Tempus res et consensus. A empreitada, por ser obrigação de resultado, caracteriza-se pelo fato de só interessar o resultado final. O seu objeto será, portanto, a obra concluída, não importando, em princípio, o tempo nem a forma como se tenha realizado, o que não ocorre na prestação de serviço. Pode ter por objeto uma obra material, como a construção de uma casa, de uma estrada, o corte de uma mata, o conserto de um carro, a confecção de uma roupa, etc. Ou intelectual, como, por exemplo, o proferimento de uma palestra, a confecção de um parecer, etc. O importante é que tenha em vista a obra executada. Por isso, paga-se o resultado do serviço. É diferente da prestação de serviço, cujo objeto é a atividade do prestador. Bem, o tempo será elemento essencial à empreitada, no sentido de que jamais será à vista. Sempre haverá um certo prazo para a concepção da obra. Outro elemento essencial é o consenso, ou seja, as partes devem expressar sua vontade de forma livre, sem qualquer tipo de obstáculo. Daí decorre ser a empreitada contrato consensual, não lhe exigindo a lei forma especial. Outro elemento importante, embora não essencial, é o preço, que é a contraprestação do dono da obra, ou seja, do empreitante, e será paga pelo resultado do serviço. Quanto ao modo pelo qual é fixado, há várias espécies de empreitada. Haverá empreitada global, ou marché à forfait, se o preço for estipulado para a obra inteira, sem se considerar o fracionamento da atividade. Será fixado de antemão em quantia certa e invariável. Mesmo que o preço seja parcelado, a empreitada continua sendo global se o preço tiver sido fixado em razão da obra como um todo. Se não se admitir qualquer alteração, seja qual for o custo da mão de obra ou dos materiais, ter-se-á empreitada a preço fixo absoluto ou empreitada sem reajustamento. E o empreiteiro não poderá exigir do empreitante quantia maior do que a ajustada. Se permitir a variação em decorrência do preço de alguns componentes da obra ou de alterações programadas por força de fatos previsíveis, mas ainda não constatados, configurar-se-á empreitada a preço fixo relativo ou empreitada de valor reajustável. Exemplo seria uma empreitada internacional fixada em dólares. A empreitada será por medida, também denominada empreitada ad mensuram ou marché sur devis, se na fixação do preço atender-se ao fracionamento da obra. Em outras palavras, o empreiteiro receberá por módulos que entregar prontos. Poderá ser ainda por preço máximo, quando se estabelecer um limite de valor que não poderá ser ultrapassado pelo empreiteiro. Finalmente, teremos empreitada a preço de custo se o empreiteiro se obrigar a realizar o trabalho, ficando sob sua responsabilidade o fornecimento dos materiais e da mão de obra mediante reembolso
do despendido acrescido do lucro. Como vimos, a empreitada gera obrigação de resultado. O que interessa é a obra pronta. O empreiteiro recebe pelo resultado obtido. Já na prestação de serviço, o importante é a execução do próprio serviço, é a própria prestação pessoal do prestador, é a atividade do prestador. É o contrato que gera obrigação de meio. Mas há algumas outras diferenças importantes. Na prestação de serviço, o prestador coloca a sua atividade à disposição do tomador mediante remuneração, por conta e risco do tomador, enquanto na empreitada o empreiteiro, como regra, se obriga a fazer determinada obra ou a realizar certo serviço mediante preço ajustado, trabalhando por conta própria, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Na prestação de serviço, há uma certa subordinação entre prestador e tomador, trabalhando o prestador sob as ordens e orientação do tomador. Não confundir essa eventual subordinação com o poder disciplinar, que só ocorre no contrato de trabalho. Por outro lado, na empreitada, há completa independência entre as partes. O que importa é o resultado do serviço. Na prestação de serviço, a remuneração corresponde aos dias ou horas de trabalho, ao passo que na empreitada a remuneração é proporcional ao serviço executado, sem maiores atenções ao tempo despendido. Na empreitada, a tarefa é sempre determinada, como, por exemplo, traduzir certo texto. Já na prestação de serviço, a tarefa pode não ser determinada, como a tradução de todos os textos que surgirem dentro de certo período de tempo. Há quem entenda que esses critérios diferenciadores não sejam absolutos. Pode haver contrato de prestação de serviço com obrigação de resultado, como um advogado que se compromete a ultimar uma escritura de compra e venda. A questão é controversa. Em primeiro lugar, o exemplo talvez não seja muito bom, uma vez que essa obrigação de ultimar uma escritura de compra e venda pode considerar-se de meio, dependendo do ângulo de análise e das características do caso concreto. Ora, ultimar uma escritura implica realizar trâmites notariais, ou seja, o advogado é contratado quase que na condição de despachante. Paga-se pela execução do serviço, não pela obra em si. Em segundo lugar, se relativizarmos os critérios, nunca saberemos com certeza tratar-se de prestação de serviço ou de empreitada. A dogmática se enfraquecerá demasiadamente e a diferenciação ficará ao sabor dos costumes e das impressões ou opiniões pessoais. Uma vez entendido que também a empreitada pode ter por objeto obra imaterial, não há por que não se considerar empreitada contratos como o celebrado entre o cliente e o advogado, para que este produza e entregue um modelo de certo contrato. Neste caso, tratar-se-á de verdadeira obrigação de resultado, caso se esteja pagando pelo modelo do contrato, que poderá, inclusive, já se achar pronto no banco de dados do advogado. Em relação aos requisitos de validade, ambas as partes devem possuir capacidade genérica para se obrigar, ou seja, devem ser maiores de 18 anos ou emancipados. Mas se porventura o contrato for celebrado por empreiteiro incapaz, não seria jurídico que, a pretexto da falta de requisito subjetivo, fosse alguém locupletar-se da atividade alheia. Assim, mesmo que o contrato venha a ser anulado, a remuneração pelo trabalho já feito será devida. Se incapaz for o empreitante, o contrato será inválido, a não ser que o incapaz tenha dolosamente escondido a sua condição ou que o negócio venha a ser ratificado pelo representante legal ou pelo próprio incapaz, fim da incapacidade, ou que ainda venha o representante legal a se beneficiar com o contrato. O objeto desse contrato é a obrigação de resultado, ou seja, o resultado da prestação de atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana, podendo ser física ou intelectual, importando, acima de tudo, a entrega da obra concluída.
Atualmente é bastante comum a empreitada em regime de turnkey, ou chave na mão. Trata-se de um tipo de operação empregada em processos licitatórios, mas não só, no qual o empreiteiro contratado obriga-se a entregar a obra em condições de pleno funcionamento. Na realidade, a ideia da empreitada sempre foi essa mesma, ou seja, entregar o resultado pronto. O que caracteriza o turnkey é que, nesse regime, o empreiteiro é responsável pelo projeto e pela obra, da escolha e compra dos materiais à execução. Em alguns casos, há até assessoria para a escolha do imóvel ou do terreno. As principais obrigações do empreiteiro são executar a obra conforme as determinações do contrato e dentro da boa técnica, pessoalmente, sempre que a empreitada for intuito personae. Corrigir os vícios ou defeitos que a obra apresentar, sob pena de tê-la enjeitada ou de ter que fazer abatimento no preço. Não fazer acréscimos ou mudanças desnecessárias sem o consentimento do dono da obra. Havendo modificações no projeto original, não poderá o empreiteiro exigir aumento no preço. Mas se as modificações forem exigidas em documento escrito pelo dono da obra, poderá haver aumento no preço. A exigência de que as modificações pleiteadas pelo dono da obra sejam feitas por escrito para ensejar o aumento no preço não é, na verdade, um elemento essencial, mas apenas ad probationem. Caso as modificações se façam sob as vistas do empreitante e este se cale, mesmo que não as tenha pedido, terá que complementar o preço. Outra obrigação é entregar a obra concluída ao seu dono, que terá o dever de recebê-la, podendo ser, por isso, constituído em mora de receber, quando então o empreiteiro poderá fazer uso da ação de consignação em pagamento, a fim de obrigar o dono a receber. Se a execução da obra for suspensa pelo empreiteiro sem justa causa, deverá indenizar o empreitante por todos os danos que lhe causar. Outra obrigação é pagar os materiais que recebeu do empreitante se por imperícia os inutilizar. Outra ainda é a de denunciar ao comitente os defeitos e falhas dos materiais entregues se puderem comprometer a obra. Também outra obrigação é de fornecer os materiais de acordo com a qualidade e quantidade convencionadas. Nesse caso, a empreitada denomina-se de materiais ou mista. Mas a obrigação de fornecer os materiais pode ser do empreitante, quando a empreitada será chamada de empreitada de lavor. Segundo o Código Civil, a obrigação de fornecer os materiais não se presume, ou seja, deve ser especificada no contrato, se não for objeto de lei especial. Ainda outra obrigação é facultar ao empreitante fiscalizar a realização dos trabalhos. Nos contratos de empreitada de edifícios e outras construções consideráveis, o empreiteiro, se a empreitada for de materiais, responderá pela solidez e segurança do trabalho, tanto em razão dos materiais, quanto em razão do solo, pelo prazo irredutível de 5 anos. Mas uma vez que apareça o defeito, o dono da obra é obrigado a denunciá-lo, se for o caso, judicialmente, no prazo máximo de 180 dias, sob pena de decadência. Essa mesma regra se aplica ao autor do projeto. Sendo o empreiteiro contratado para elaborar um projeto, não fica, em princípio, obrigado a executá-lo ou a fiscalizar a execução. Em outras palavras, essas obrigações devem ser objeto de convenção, não se presumindo do simples fato de o contratado ter sido autor do projeto. O empreiteiro é obrigado a rever o preço a pedido do empreitante se houver diminuição do valor do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global. Bem,
dentre as obrigações do empreitante, acham-se a de pagar ao empreiteiro, na época ajustada, a remuneração convencionada. Verificar tudo o que for feito, apontando as falhas, sob pena de se presumirem aceitas as partes já pagas. Em relação às medições, presumem-se estas verificadas, caso o empreitante não denuncie algum defeito no prazo de 30 dias contados da medição. Outra obrigação é a de receber a obra uma vez concluída e verificada. Outra ainda, a de fornecer os materiais quando isso lhe competir. Nesse caso, denomina-se contrato empreitada de lavor, como a gente viu ainda há pouco. Também outra obrigação é a de indenizar o empreiteiro pelos trabalhos e despesas que houver feito se denunciar o contrato sem justa causa, pagando ainda os lucros que este poderia ter se concluísse a obra. O empreitante não poderá introduzir modificações no projeto sem autorização do seu autor, a não ser que fique demonstrada a excessiva onerosidade da execução do projeto original, em razão de eventos posteriores ou sua inviabilidade técnica. Mudando de assunto, a obra objeto da empreitada corre riscos, podendo vir a prejuízos às partes e a terceiros, devido a várias causas. Evidentemente que, se os danos forem causados por culpa de alguém, caberá a este indenizar os prejudicados. Mas quem responderá pelo caso fortuito? A resposta é um tanto quanto complexa. Suponhamos o caso em que o objeto da empreitada seja um edifício que venha a desabar por razões indecifráveis. Quem responderá pelos prejuízos? Quando a empreitada for de materiais, isto é, quando o empreiteiro fornecer os materiais, a responsabilidade será sua até a entrega da obra. Havendo, entretanto, mora creditórios, ou seja, mora de receber, apenas o empreitante responderá pelos riscos. Em outras palavras, se o empreitante não receber a obra na época avançada, será sua a responsabilidade pelos riscos. Caso, porém, seja empreitada de lavor, quer dizer, quando o dono da obra for o fornecedor dos materiais, sua será a responsabilidade, a não ser que haja culpa do empreiteiro. A responsabilidade pelos danos causados a terceiros foi profundamente estudada quando nós tratamos das obrigações oriundas dos atos ilícitos. Bem, são fatos que extinguem a empreitada, dentre outros. O adimplemento da obrigação por ambas as partes. A morte do empreiteiro, quando o contrato for intuito personae, quando a obrigação se transfere a seus herdeiros dentro das forças da herança, ou seja, os herdeiros só arcam com o pagamento dentro daquilo que receberem de herança. Caso a herança seja insuficiente, tanto pior para o empreitante. A resilição sem justa causa por qualquer uma das partes que deverá indenizar a outra de todos os prejuízos que tal ato lhe causar. O distrato. A resolução por justa causa do contrato por qualquer uma das partes. A falência ou insolvência civil do empreiteiro, a não ser que o administrador judicial ou liquidante resolvam dar continuidade à obra. A desapropriação do bem no qual se deva desenvolver o trabalho. A impossibilidade da prestação de qualquer das partes em razão de força maior ou caso fortuito. A invalidade do contrato por conter defeito grave ou leve. Muito bem. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Até mais.